Será que nada de fato acontece sem que você consiga suportar? Acho que não. Isso é muito provavelmente uma mentira, tá? Com certeza é uma mentira. Certas pessoas não aguentam. Elas chegam num limite que a partir dali, a partir daquele ponto, você só fica se arrastando, sem parar, sem ter exatamente uma lógica racional. Força nem sempre funciona. Força nem sempre funciona. Às vezes o corpo não acompanha a mente. Não acompanha a mente. Nem todo mundo funciona da mesma forma. Algumas pessoas, elas superam as coisas mais rapidamente. Elas vão passar por certas coisas e vão seguir e tudo mais. Porque elas funcionam de um jeito diferente. Elas funcionam em uma medida diferente. Não porque são mais fortes ou mais fracas necessariamente, mas porque elas veem as coisas de uma outra forma, sentem de uma outra forma e funcionam, tanto fisicamente quanto mentalmente, de outra forma. As pessoas não nascem nas mesmas condições. Sei que isso parece óbvio, né? Mas não é tanto assim. Não é tanto. E eu não falo só no sentido de doença. Ai, nossa, alguém nasceu deformado, alguém nasceu com incapacidade cerebral, alguém nasceu com incapacidade de andar. Eu não estou falando só disso. Eu falo ali que são coisas limitantes que vão acontecendo. Às vezes que a pessoa já praticamente nasce ou vai desenvolvendo com o tempo. O meu estado, ele é hipersensibilizado, destruído mesmo, esgotado, esmagado por anos e anos a fio. E isso de maneira muito persistente, de maneira muito forte. E esse estado, ele já ultrapassou todos os limites que podia se ultrapassar e carregar angústias persistentes e tudo. E eu tenho um problema. As coisas que acontecem na minha cabeça, na minha mente, elas afetam diretamente o meu corpo. Literalmente, tá? Literalmente. Isso não é só, ansiedade, né? Eu tô um pouco nervoso. Não. Elas afetam realmente de maneira literal. Então, embora em teoria, né, você pensa, a mente vai aguentando certas coisas, ela vai carregando, ela vai criando coisas, o corpo ali ele vai chegando à extensão do seu limite e ele se esgota. Nisso eu não estou brincando. Se uma tristeza um pouco maior, uma decepção um pouco maior agora me acontecer novamente, uma tragédia que não precisa nem ser grande, relativamente média, eu desfaleço já completamente. Desfaleço completamente para a morte mesmo. Porque já não dá. Já não dá. O corpo ele está em um estado destroçado, um estado destruído.
Mas eu quero que você compreenda exatamente o que isso significa. Porque as pessoas, elas veem coisas que querem ver. Quando eu falo realmente de um estado esgotado, destroçado, eu não estou falando de um dia aborrecido, de um mês aborrecido, de um ano aborrecido. Eu estou falando de uma sequência grande de desgraça e dor somatizatória, né, onde se reflete tudo no corpo, na mente. Eu estou sendo específico a esse tipo de situação, porque coisas assim, né, acontecem, tendem a acontecer com as pessoas, de dizerem: eu tô cansado, eu tô exausto. Não tô falando disso, tô falando de uma coisa pior. No meu caso é de uma coisa pior, tanto que desenvolvi esses problemas que eu tenho agora. Pode não parecer tão ruim, mas é. De fato é. Problemas relacionados ao estômago, né, ao sistema digestivo. Eu não posso mais comer direito. A barriga incha, arrota o tempo inteiro. Isso há anos. Tá? Não é uma gastrite levezinha, não. O negócio é feio mesmo. E desenvolvi problemas que parecem, não sei, nem os médicos entendem exatamente bem, relacionados à estabilização corporal, a funcionamento, né? Mastigação e tudo, do rosto disfuncional, a mandíbula, o ouvido que tampa, que zune o tempo inteiro. Não posso mais me esforçar, não posso mais correr por muito tempo. Na verdade, se eu correr um pouquinho já fico todo ferrado. Então chegou realmente assim um limite mesmo, a coisa pior possível. É claro que tem dias que tá ainda mais pior do que outros, né? Tem dias que, nossa, eu pelo menos consigo andar por uns 10, 15 minutos, uma meia hora ali, andar, né? Não fazer um esforço extremo, como agora. Aí esse é um exemplo. E outros que simplesmente eu nem sequer levanto, eu nem sequer faço nada. Eu não faço absolutamente nada. Porque esse é o extremo, tá? Essa é a situação, para você entender. E se algo pior acontece, né? Mais uma vez, medianamente, já era, tá? Já desfaleceu. Acabou. Tá? Essa é a percepção aqui. Realmente acabou. Não tem conversa quanto a isso. E aqui eu não escuto os outros, não. Não escuto os outros. Porque eu sei, né? Eu sei o meu limite. Só você sabe, né? Sua situação, seu estado real. Algumas vezes você se recomeça, né? Você recomeça as coisas. Porque você acredita que há alguma coisa que vale a pena, porque tem alguma coisa. Outras vezes não. Isso é sério. Outras vezes não. E quando chega nesse estado, o que é que você pode fazer? O que será que você pode fazer? Você não vai recomeçar, não vai ficar
As pessoas fazem isso, né? Elas vão fazer porque elas podem. Elas podem. As pessoas normais que eu me refiro, que não chegaram nesse estado que eu estou citando. Isso aqui você não vai entender se você não tiver chegado. Não vai mesmo. Então isso para as pessoas normais, de repetirem, de se começar, de tentar de novo, isso é válido porque elas estão tendo algo no que trabalhar relacionado à saúde, ao estado de vida, a coisas que elas possuem, né? Mas não possuindo isso, não... Acabou, certo? Acabou. Esse tipo de estado é o que eu estou me referindo, que eu possuo claramente, explicitamente possuo. E eu já cheguei a estados cansados, deprimidos, todo tipo de coisa já cheguei. Me levantei, me refiz de novo, tentei de novo, enfim. Só que agora é muito visível que não tem mais onde trabalhar, não tem mais onde ir. Você vai ficar dando círculos, né? Andando em círculos, na verdade. O que resta para você até o final da vida, se você realmente for por esse caminho de ficar tentando, é andar em círculos. Você fica repetindo a mesma coisa. Algo dá ruim, você tenta, se levanta, né? Você pode até achar, nossa, agora sim. Mas não, cai de novo, fica fudido. Não adianta. Não adianta. O que te resta para fazer, né? O que te resta para fazer? O que me resta para fazer? Nada. Absolutamente nada. O que resta é assistir. É assistir as merdas e ou esperar a morte chegar, ou de fato buscar a morte. Se entende o que eu estou dizendo? Buscar a morte. Ativamente. Diretamente. Já que infelizmente a morte é muito estúpida para levar pessoas que já estão nesse tipo de estado. Que vivem dessa maneira, se arrastando como um verme que anda sobre a face da terra. Aí, isso é um estado, cara, que não é ruim. Não é ruim. Não é triste, não é decepcionante, não é deprimido. É pior, muito pior do que qualquer coisa que você pense para se relacionar. É muito pior. E o que você vai fazer? Pedir ajuda? Ai, vou pedir ajuda. Alguém vai me ajudar. Alguém que não entende o que as coisas que se diz, as coisas que eu digo? Não. Não. Os médicos, eles fazem o que eles acham que podem, né? Mas eles não entendem que existe também esse determinado limite. Eu me refiro tanto ao médico normal, de tratamento de corpo, quanto psicólogos, psiquiatras. Eles não vão incentivar isso para você, eles não vão dizer isso para você, porque é o incentivo de se continuar, de persistir. Mas tem coisas que só você sabe, só você vai saber. E não adianta. Não adianta. Há coisas que não se pode descrever, cara. Há coisas que não se pode nem listar, porque já não é mais
listável, não é mais dito, não é mais tristeza, não é mais decepção. É pior de tudo que há de pior para se dizer. Na minha vida inteira eu já fiz milagre com pouco que recebi, muito milagre. E garanto que muita gente nem sequer conseguiria. E nesse ponto, você não faz mais nada. Não pode fazer mais nada. Isso não é simples desesperança. Não é simples desesperança. Não é simples tristeza. Não é simples momentos ruins. É um desgaste que não é curável. Não é curável. Com uma vida assim, cara, com uma situação desse tipo de jeito, você precisa descansar. Precisa descansar. Mas o mundo não quer que você descanse. O mundo não quer que você descanse. O mundo quer que você faça coisas. O mundo quer que você tente, faça não sei o que lá. Pessoas que não entendem isso que eu estou dizendo, elas vão dizer isso. Você tem que lutar, não é o fim, não acabou. Tem que ter fé, tem que seguir em frente, todo aquele blá 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 sem sentido que se repete por aí, se repete e se repete. Mas quando a gente trabalha com realismo, a gente vê que não. E isso é realismo, tá? Isso é realismo, não negativismo. Porque o negativismo, no que seria o negativismo, se concentraria em só dizer absolutamente que é tudo uma merda, é tudo uma dor. Não que estivesse necessariamente errado ou certo, não. No realismo você tenta tirar alguma coisa de alguma coisa, pelo menos. Você tenta criar alguma coisa, seja nas suas condições ou qualquer outra coisa que seja. Você tenta tirar um significado de alguma coisa, de uma situação, e tenta, de alguma maneira, usufruir disso. Ao invés de simplesmente... Só que isso também tem um limite. Isso também tem um determinado tempo para se fazer. Então, o que você vai fazer? O que eu vou fazer? Eu sempre fui muito autoconsciente da situação, das situações em si. Isso não quer dizer que eu não tenha a capacidade de errar, ou que eu seja perfeito, ou que... Não, mas eu sempre tive uma visibilidade muito ampla. E cresci muito rápido, cresci muito rapidamente. Não no que somente se refere à responsabilidade, mas no psicológico, no mental. Que foi extremamente rápido, que foi abrupto. E isso causa sequelas que não se repara, não se repara. E será? Isso é só simples depressão? Não. Isso é trabalhar com a realidade. E se fosse simples depressão, não, porque depressão não é uma coisa simples, mas
ainda que fosse, seria completamente justificado. Completamente. E pior. E pior. Você poderia até agir pior. Poderia até agir pior. Eu sinto raiva. Sinto raiva, sinto desgosto, sinto raiva de tudo que existe, de tudo que se move. Mas não uma rebeldia de adolescentinho ou de jovem, nada, não. Raiva, amargura profunda, sabe? Amargura que não se cessa, que não para. E não se trata isso, não se trata isso, tá? Isso não é tratável, isso é persistente. Tratável, eu me refiro quando a sociedade considera em se estabelecer e se integrar numa vida normal, numa civilização. Eu não fui feito para civilização. Não fui feito. Eu não fui feito para uma vida normal. Não fui. Isso me foi tirado quando eu era criança. Me foi tirado quando eu era criança. Tendo que crescer sozinho, tendo que me refazer dia após dia, longos dias. E quão longos foram. E não se engane por qualquer semblante de juventude que existe. É falso em mim. É completamente falso, porque não existe esse semblante. Talvez no máximo no ato de fazer piadas, no ato de linguagem, seja de qualquer forma. Mas não existe essa juventude. Eu não tive juventude. Eu não tive essa oportunidade de ter uma juventude. Não tive. E as poucas coisas que eu poderia considerar que eu tive a oportunidade de ter uma juventude foram um fiasco, foram um fracasso. Não só no que se refere como situação, mas no que isso me desencadeou, no que isso fez comigo. Você morre. Você morre. Compreenda o que eu quero falar. Compreenda. Embora não tenha como expressar isso de maneira completamente clara, nunca haverá. Mas compreenda isso de maneira inteligente, sem fazer deduções simples, sem fazer deduções básicas. Compreenda isso. O que significa estar morto em vida? O que significa realmente estar morto em vida? Você sabe que várias coisas já morreram. Várias coisas já morreram. Reconstruir não faz mais sentido. E eu não estou aqui criticando a ideia de reconstrução. Não. Dentro de um contexto que isso é plausível, você tem que tentar de novo. Tem que reconstruir de novo. Num determinado ponto onde isso faz sentido. Mas se eu tivesse que dizer, não se instigue a uma coisa porque os outros dizem, porque os outros falam. Se você acha que tem que descansar, é isso, você descansa. Não na vida. Dificilmente dá para se dizer que se descansa nessa vida. Como se descansa nessa vida? Você vai deitar? Tem como fugir de si mesmo? Tem como fugir de alguma coisa? Para onde você andar? Para onde você for? Tem como? Tem? Não tem? Você vai dormir 8, 9, 10, 12, 14 horas por dia? Vai fazer isso? Você pode fazer isso, mas isso é descanso. Um descanso mesmo real. Não há descanso real nessa vida. Não há descanso real nessa vida.
A melhor coisa que você pode ter, sim, são pessoas que te apoiam, pessoas que estão ali para te dar o suporte necessário. É a melhor coisa. Bom, para quem tem isso, né? Algumas pessoas, pelo menos, elas se esforçam um pouco mais ali para entender a situação, que são as pessoas mais especializadas para isso, né? As pessoas que têm a capacidade de enxergar a realidade um pouco mais além. Outras não. Isso é a melhor coisa positiva que você pode ter. A melhor coisa. Mas não é o caso para muita gente. Muita gente vive solitário. Eu vivi solitário a vida inteira. Eu não estou dizendo de solidão pessoal, né? Ah, eu tenho amiguinhos, eu tenho... Não estou dizendo de uma solidão padrão. Ai, solidão, não, vem aqui, vem conversar comigo, vem me ajudar. Não estou dizendo isso, estou dizendo de uma solidão real, uma solidão maior. Não que os outros tipos não sejam solidão também. Uma solidão existencial. Isso é uma coisa que é além. Você olha para as pessoas. Você sabe que está além. Você está além. E eu não estou falando de ego aqui, não estou falando de orgulho. Nossa, olha como eu sou bonitamente inteligente, como eu sou incrível e melhor. Eu não estou falando de ego. Aqui eu estou falando de outra maneira, mais ampla. Muito mais ampla de ver as coisas. Se vive, né? Pessoas assim, se vivem num mundo interior. Não é externo. Procurar soluções externas, elas fazem sentido numa vida externa, numa vida que se precisa viver externamente, trabalhar em sociedade, estudar, conviver internamente. Não. Compreenda o que eu estou dizendo. Compreenda. Isso é além. É muito além. E as pessoas estão desligadas disso. Estão bem desligadas. Mas eu vou te dizer como é para algumas pessoas que a vida já é completamente danosa. Nem a alegria sara. Não existe mais isso de alegria, de amor, de coisas. Não existe mais isso. Já se criou uma alergia. No meu caso é assim. Já me criei uma alergia. Uma coisa que é repulsória. Eu não falo aqui de um comportamento simplesmente babaca, de um comportamento de ego, de narcisismo. Narcisismo puro. Nossa, eu sou muito melhor do que os outros. Eu preciso ficar sozinho. Não. Virou dano. Virou dano. O mundo virou dano. A alegria virou dano. Você tem ideia do que é isso? Tem. As pessoas normais podem ter ideia do que é isso? Não pode. Não pode. Não pode. Se você não tiver vivenciado mesmo, não vai entender. E não adianta que eu ser explícito, eu ficar citando N situações que levaram, não. Isso são conjunções, são um monte de coisas. E vira dano. Você aí tem vontade? Você tem vontade de formar uma família, de ficar fazendo amigos, de
arrumar namorada, namorado, sei lá. Você tem vontade de fazer isso? Você tem essa necessidade? Então, eu não estou entendendo o que eu estou dizendo. Não que as pessoas ou todo mundo não tem, de certa forma, uma necessidade social. Isso é um fato humano. Fato não se discute. O ser humano é um animal social. Realmente, se você não ficar socializando, você vai ter problemas e tal. Só que isso não define tudo. É uma perspectiva diferente. Isso até se poderia falar outra hora, de outra forma. É uma questão extremamente profunda. E para não ser aqui só ficar jogando coisas além e tal, essa, em resumo, né, reflete a minha situação. Uma situação de fim, uma situação irreversível. Você é jogado num mundo assim e não tem mais jeito. Não tem mais jeito. O melhor que eu gostaria é que terminasse logo de uma vez. Naturalmente, todos os dias já desejei isso. Mas você fica aí. Você fica aí até um dia que não der mais, que não suportar mais. Não que já não seja insuportável todos os dias. Há de se levar isso até o fim. Minha situação é grave. É grave. A nível social, a nível mental e nível físico também. Nível físico. Talvez não grave o suficiente para você dizer, nossa, o que o mundo considera grave. Vai morrer amanhã, tá em estado terminal. Não, mas é um estado debilitado. É um estado muito debilitado. E levar mais décadas de vida, cara, pra mim seria um verdadeiro saco. Um verdadeiro saco. Pena que não se vive num mundo onde as pessoas entendem isso. A maioria não vai entender. Vai dizer que você tá com algum problema, e, enfim. É notoriamente que você esteja com alguns problemas, com muitos. Mas é além. É isso. Acabou.